Olá, amigo internauta, aqui professor Sérgio Feitosa, com você, em particular do Colégio Ari de Sá, que está se preparando para essa edição do Enem em 2017. Preparamos esse vídeo para que você possa tirar as suas últimas dúvidas em termos de ciências humanas e, em particular, nesta videoaula, filosofia. Alguns dos conceitos mais elementares e alguns dos pensadores mais importantes que costumam cair na prova do Enem e que, apesar talvez também de nunca terem caído, nesta prova pode ser que causem alguma surpresa positiva para todos nós. Então, pessoal, o que é que nós podemos esperar nesta prova do Enem em 2017? Não custa lembrar que a filosofia é uma forma de pensamento, é um sistema de pensamento extremamente racional, essencialmente racional. A filosofia e a razão são, por assim dizer, duas grandezas inseparáveis. A filosofia vai surgir mais ou menos ali entre os séculos 7 e 6 a.C., na antiga Grécia, principalmente naquela parte mais insular da Grécia, nas ilhas gregas. E esse momento em que a filosofia surge, pessoal, é importante que vocês não esqueçam, vocês não podem deixar de lembrar isso, tá, pessoal? Que a filosofia, ela surge num momento de grande efervescência, de grande ebulição na Grécia. Quais são os fatores que explicam o surgimento da filosofia na Grécia e não em outra civilização daquela época? Primeiro, o comércio, extremamente ativo nessas colônias gregas, porque as condições econômicas e materiais permitem que os pensadores se deem ao luxo de desenvolver os seus, digamos assim, pensamentos, enquanto que atividades outras, leia-se comércio, permitem que os recursos necessários para que os pensadores possam dedicar-se, assim, a um ócio produtivo. E por falar em ócio, o tempo que esses pensadores terão deve-se também ao fato de que eles são homens livres. E toda liberdade, na antiguidade, justifica-se a partir da existência da escravidão. Então, além da questão do comércio, a escravidão foi importante e essencial para que a filosofia surgisse, porque é em virtude do trabalho dos escravos que os homens livres, leia-se de preferência cidadãos, poderão dedicar-se à atividade de poder pensar livremente. E pensar, sobretudo, política, que é um outro fator essencial na Grécia Antiga. O fato de você sentir-se cidadão na Grécia Antiga, eu sou igual a todos os outros homens que são livres e também gozam do exercício da política, me permite a coragem e essa liberdade política de pensar e não me intimidar frente aos meus outros pares. Questões econômicas, questões sociais e questões políticas fazem da Grécia Antiga um terreno muito fértil para que ali a filosofia possa dar os seus primeiros lampejos. E por que não dizer também, pessoal, não por isso menos importante, em quarto lugar, a religião. Gente, não esquece isso, tá? A religião na Grécia Antiga foi, por incrível que pareça, um fator de grande relevância para que a filosofia surja naquela civilização. Mas como assim, professor? A religião serviu como um fator importante para a filosofia surgir na Grécia Antiga? Sim, eu diria sim, porque é a religião, pessoal, que na Grécia Antiga trazia para os gregos as imagens de deuses antropomórficos, que tem para os gregos não apenas as formas humanas, as formas físicas humanas, mas também eles têm o comportamento semelhante aos de humanos. Pessoal, na Grécia Antiga, ninguém se sente
constrangido em discutir a religião, até porque na Grécia Antiga, aqueles dogmas que são muito comuns em outras religiões ocidentais e orientais não existiam. Então, mais uma vez, a questão da liberdade surge na Grécia Antiga como um fator importantíssimo para que a filosofia surgisse naquela civilização, ok? E em quinto lugar, citaria e compartilharia com vocês a poesia, a literatura grega, em particular a poesia, a questão da justa medida. Entender que para cada causa existe uma consequência, para cada consequência existe uma causa. É a justa medida. Os antigos gregos buscavam, embora de uma forma mitológica, na antiga Grécia, causas para as guerras que aconteciam. Eles buscam a investigação das causas. Então essa poesia, essa religião, essas questões políticas, a escravidão, o comércio, tudo isso e um pouco mais fazem com que, na antiga Grécia, tenhamos as circunstâncias sociais, econômicas, políticas, religiosas e culturais essenciais para que ali seja o berço da filosofia, ok, pessoal? Uma outra questão importantíssima que não podemos jamais, para essa prova, pessoal, esquecer, ok? Filosofia é uma forma de pensamento racional que vai romper com a tradição do pensamento mítico. E o que é mito, professor? Ora, mito, pessoal, é aquela tentativa de narrar a realidade, explicar a realidade de uma forma fantástica, que foge, assim, às explicações mais racionais. Então, grava isso. Existe uma diferença brutal, essencial, entre mito e razão filosófica. Mas não por isso, pessoal, o mito deve, para o Enem principalmente, ser encarado como uma narrativa desprezível, como um esforço a ignorar, porque o mito, de qualquer forma, como já sugerimos, ele é uma tentativa, ele é um esforço de explicar a realidade. Só não atende aos paradigmas de razão que a filosofia exige. Mas a filosofia, por então exigir explicações mais racionais, não se confundiria, você pode perguntar isso, você pode pensar isso, não se confundiria com a ciência? Pessoal, na verdade, as interseções que existem entre a filosofia e a ciência são muito grandes. Mas existe uma diferença, por assim dizer, muito tênue entre as duas. A filosofia é um esforço racional, como também a ciência é um esforço racional de explicar a realidade. Todavia, pessoal, à filosofia caberia uma sistemática mais difusa, digamos assim. A filosofia busca caminhos outros que a ciência já, por sua vez, pelo rigor metodológico, refuta. Porque a ciência, pessoal, tem, em comparação com a filosofia, já disse, um rigor. Ela busca um caminho mais exato. Na verdade, a ciência, grosso modo, seria o grande esforço pelas respostas e práticas. A filosofia, por sua vez, teria uma manha, digamos assim, mais liberal, menos exigente, e estar mais focada com as perguntas, com as dúvidas. Na verdade, a filosofia e a ciência, por esse ponto de vista, teriam uma espécie, pessoal, de complementariedade, tá? Porque a filosofia, então, buscaria perguntas e a ciência buscaria as suas respostas, ok? Então, pessoal, dito isso, a grande pergunta é: filosofia surge na antiga Grécia com filósofos ali pelo século VI a.C., chamados de pré-socráticos. Os pré-socráticos são filósofos que em várias regiões da Grécia, tá? Os jônicos, os pitagóricos, os eleatas, os atomistas, estão preocupados com a natureza, por isso chamados de físicos, porque natureza em grego vem de physis, de Tales de Mileto, passando aí por Anaximandro, Anaxímenes e outros tantos,
Esses filósofos todos, pessoal, preocupam-se com a origem da natureza. Como surgiu a natureza? Qual a sua arqué? Palavrinha importante para a prova do Enem, pessoal. A origem de tudo, a arqué. Então, essa filosofia do século VI a.C. é uma filosofia preocupada com o cosmos, com a origem da natureza. E dois pensadores aí eu sugeriria que você desse uma atenção sobremaneira a eles. São Heráclito e Parmênides, que na edição passada já caíram. Mas essa coisa, pessoal, de achar que pensadores que já caíram não se repetem, é uma barca furada em que muitos entram, tá bom? E naufragam por isso, feio. Porque o Enem, ultimamente, ele vem repetindo pensadores e pensamentos, tá? Heráclito é o cara que diz que tudo move, tudo se transforma. Já Parmênides, da escola eleata, discorda disso. Para ele, tudo é uno, nada se move. Esses dois pensadores vão influenciar bastante o pensamento de Platão, do qual falaremos daqui a pouco. Mas, turma, quando chegamos ao século V a.C., essa filosofia grega vai sofrer uma grande mudança de foco, quando o objeto de, digamos assim, investigação da filosofia passa a deixar de ser a natureza para ser o homem. No século V a.C., temos uma filosofia muito focada agora no homem, por isso chamada de humanista. Aí destacamos nesse momento os sofistas de Protágoras, de Górgias e outros tantos, que vão dar uma preocupação muito grande na sua postura filosófica ao argumento, à fala, à retórica. Sofistas são pensadores relativistas, que acreditam que, na verdade, não existe uma visão absoluta da ética, da verdade, dos valores, diferentemente de Sócrates, que por essa mesma época, pessoal, vem com uma proposta filosófica altamente centrada na oralidade e na maiêutica, de que o conhecimento nasce com o próprio indivíduo. O pensamento socrático atende aí a uma demanda imanista, tá? Nós temos dentro de nós, inatista, temos em nós um inatismo, o conhecimento está dentro de nós e cabe ao filósofo, assim, de forma ética, justa, séria, buscando a areté, buscando a aletheia, buscando a virtude, buscando a verdade, sempre centrar-se na ética. Então, Sócrates e os sofistas entram em choque frontal nos seus pensamentos em relação ao ser humano. Enquanto uns relativizam, sofistas, Sócrates torna absoluta a sua visão da ética do ser humano. Tá certo? Então, pessoal, Sócrates pagará um preço muito caro pela sua postura crítica que envolve os seus discípulos e demais jovens em Atenas. E por isso Sócrates, pessoal, será julgado por um tribunal altamente intolerante que o levará à morte. Na verdade, Sócrates teria a opção de escolher negar os seus pensamentos críticos em relação à política ateniense. Mas Sócrates, então, prefere, nesse sentido pessoal, a morte. Seu principal discípulo, Platão, vai revolucionar a filosofia universal, principalmente quando Platão traz uma proposta de mundos, uma teoria das formas, uma teoria das ideias. Platão propõe, pessoal, que nós temos dois grandes mundos. Este mundo que é sensível e um mundo inteligível. Nasce aí sistematicamente a chamada metafísica, na qual Platão valoriza ainda mais um mundo ideal, porque este mundo em que vivemos é um mundo de aparências, é um mundo de ilusões. Este mundo em que vivemos é uma cópia imperfeita do mundo real, que é este mundo inteligível. Essa sua teoria está muito bem colocada
no seu famoso Mito da Caverna, onde Platão sugere que o filósofo encontra a realidade nas luzes que estão fora da caverna. Platão, então, pessoal, cria um sistema filosófico no qual, entre outras coisas, a escravidão é aceita, natural. Platão não vê problemas quanto a isso, só que o sistema político precisa ser revisto. Platão não vê com bons olhos a democracia. Então ele propõe um Estado ideal, governado por reis filósofos. Platão cria uma escola em Atenas, que é a academia, onde a matemática é a área mais importante, razão pela qual, na seleção que ele fazia de seus alunos, essa era uma condição essencial para que o aluno demonstrasse conhecimento em matemática. De todos os alunos que Platão tem, destaca-se a figura de Aristóteles, que não é ateniense, mas é grego, ele é de Estagira. Aristóteles, que vai se confrontar diretamente com Platão. Este Aristóteles dá bem mais atenção à natureza. O que você chama hoje de ciências naturais seria naquela época o foco do Aristóteles, tá? Em especial a biologia. Então, quando Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande e conseguiu muita grana com isso, tá? Casou-se, teve filhos, um deles foi Nicômaco, a quem ele dedica o seu clássico Ética Nicômaco. Aristóteles consegue muita grana e, voltando para Atenas, de onde ele foi aluno, mas ele volta a Atenas depois que ele vai ensinar aí Aristóteles, ele funda uma escola chamada de Liceu. Então, pessoal, do pensamento de Aristóteles, eu sugiro que você grave, fixe, que ele, que é o pai da lógica, dizia lógica ou analítica, há três grandes ciências. As ciências teoréticas, nas quais estariam a matemática, física e metafísica, das quais esta é a mais importante. Ciências práticas, entre as quais ética e política, as duas focando na felicidade, ética do indivíduo e política da polis. E as ciências poéticas, de onde viriam a poesia, a literatura, as artes, aquilo que dá vazão aos sentimentos do espírito, ok? Platão, enquanto foca mais no mundo inteligível, Aristóteles mais nesse mundo sensível, empírico. Aristóteles não acredita nessa coisa de nascermos inatos com o saber, como Platão acreditava. Nós temos que ter um conhecimento fruto dos nossos sentidos e experiência. Depois que Platão, então, pessoal, e Aristóteles saem de cena, que a Macedônia, então, havia formado um grande império, com a precoce morte de Alexandre. Alexandre morre antes do próprio Aristóteles. Esse império macedônico, que era o mundo helenístico na antiguidade, vai ruir com a própria morte de Alexandre. Então, quatro grandes correntes filosóficas selariam, pessoal, esse predomínio da filosofia antiga. Compartilho com vocês. Temos a escola cínica, que tem em Diógenes o seu grande expoente. É uma escola que valoriza muito a liberdade do indivíduo. Ela critica demais os valores, os dogmas. Diógenes vivia num barril, ele era de Sinope e lembra muito a liberdade que os cães têm, tanto que ele dizia muito isso, queria ser livre como os cães. Temos a escola cética, ceticismo, que duvida de tudo. Os céticos trazem na dúvida, ironicamente, a sua única certeza, que não temos certeza de praticamente nada. Então precisamos todos nós entendermos que a dúvida sempre será a nossa, digamos, mais fiel companheira. E temos as escolas, pessoal, epicurista e estoica. Repetindo, cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. Epicurismo é uma escola que valoriza demais o prazer, mas o prazer racional, o prazer comedido.
aquele prazer que não pode ser inconsequente, hedonista, e o estoicismo de Zenão de Cítio, que vai dizer, entre outras coisas, que temos que nos resignar, temos que nos conformar com o nosso destino. Então, pessoal, essas 4 grandes correntes helenísticas de pensamento, ao final de tudo, nos convidam a trazermos uma paz interior. O que importa é que tragamos conosco uma paz interior, tá? Então, pessoal, essas 4 grandes correntes encerram essa primeira fase desse vídeo. No segundo momento, eu queria com vocês compartilhar agora algumas visões acerca do que pode cair em nossa prova sobre filosofia medieval. Obviamente, pessoal, que aí destacando as 2 grandes correntes deste período, são elas a patrística e a escolástica. Lembrando que a patrística prevalece com Santo Agostinho e outros, aquele período da Idade Média, que é a fase alta, onde a fé e a razão têm uma relação muito próxima. Embora a fé se imponha à razão, a fé estaria e deveria estar bem acima da razão, porque a fé, segundo Agostinho, é a luz que esclarece a razão. Precisamos ser racionais, diz a patrística. Agostinho ensina que temos que ser racionais, só que essa razão é iluminada pela fé. Eu busco em Deus a luz que na terra eu procuro ter com a razão. Depois, e muito tempo depois, aparece a escolástica, que terá com Santo Tomás de Aquino seu auge na Baixa Idade Média. E a escolástica não vai romper assim tão radicalmente com a patrística. Patrística, a escola dos padres. Já a escolástica é literalmente escola, são esses mesmos padres, filósofos católicos, a maioria deles era católica no Ocidente, só que com a outra proposta, que é de rever essa relação entre fé e razão. A fé continua acima da razão, só que não tão acima assim. A fé estaria acima da razão, mas numa linha de proximidade agora maior. Lembrando que a fase baixa do medievo é um momento de profundas transformações sociais e econômicas. E por isso mesmo, pessoal, podemos dizer e devemos dizer que a filosofia acompanha essas mudanças. Porque a autoridade que a igreja até então exercia, inclusive filosoficamente, ela não vai ter mais. Então, consequência disso seria essa mudança de pensamento filosófico. Lembrando que Agostinho é um fiel seguidor do pensamento platônico, que a Igreja Católica tanto privilegia. Na Idade Média, Platão é um cara muito respeitado ainda. O seu pensamento casa como a mão e a luva, diferentemente de Aristóteles, que, aliás, o Enem já sugeriu em um certo certame que seria não muito querido na Idade Média pela Igreja, exatamente porque Aristóteles, diferentemente de Platão, não valoriza assim tanto um mundo ideal. Qual seria a concepção de ideal que a Igreja tem no medievo? O céu. Então, onde estaria Deus pessoal neste mundo ideal, traçando aí um paralelo? Quando Agostinho escreveu A Cidade de Deus, ele sugere também que existiriam 2 grandes cidades, uma na terra e outra no céu. Olha que paralelo trazemos com Platão, entre mundo sensível e inteligível. Pessoal, nessa mesma Idade Média, não custa nada lembrar a famosa querela dos universais, de onde vão surgir, entre outros, Pedro Abelardo e Guilherme de Ockham. São pensadores que vão dizer, entre outras coisas, que talvez universais, os nomes não sejam tão importantes assim. Esses conceitualistas, esses pensadores universais, eles nominalistas, conceitualistas, nominalistas, vão discutir se de repente
tudo não passa de um mero conceito ou tudo não passa de um mero nome. Diferentemente de Platão e Aristóteles, que lá na antiguidade diziam que universais são reais. Para Platão e Aristóteles, pessoal, universais são termos reais, universais são termos, expressões, tá? Que universalizam os seres. Você que nesse momento está me assistindo, possivelmente, quem sabe, com essa camiseta azul do Ari de Sá, e tantos quantos aí estejam em suas casas, cursinhos, estamos universalizados pela cor azul, pessoas que vestem azul. Azul, no caso, é universal. Para Pedro Abelardo, para Guilherme de Ockham e tantos outros medievais, universais não seriam reais assim, seriam apenas nomes, tá? Flatos de vozes. Então, pessoal, essa fase medieval, embora não seja um tema dos mais, digamos assim, contemplados nas provas do Enem, não custa nada, quem sabe, de repente, num intervalo e outro, fazer aquela revisão. Pulando então, pessoal, para a Idade Moderna, que essa sim é um dos focos mais explorados pelo Enem, temos muita coisa aqui a revisar. E vamos conseguir, pessoal, exatamente o que queremos, que é passar, lembrando-nos que a Idade Moderna, diferentemente de tudo que até aqui falamos e pensamos, não é mais uma filosofia ontológica. Até a Idade Média, o foco dos pensadores, pessoal, dos filósofos, é o ser, é a ontologia, é o ontos. Agora não. Na Idade Moderna, nós temos uma mudança radical de postura desses pensadores. A partir de Francis Bacon, com o seu empirismo, e René Descartes, com o seu racionalismo, nós temos agora a chamada filosofia moderna. Grava isso, fixa isso, anota isso, ok? A filosofia moderna, a partir do século XV, XVI, XVII, é uma filosofia que vai focar na epistemologia. Nossa, que nome esquisito. O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento propriamente dito. Enquanto Francis Bacon e todos os seus pensadores seguidores, a exemplo de Thomas Hobbes, John Locke, a exemplo de George Berkeley e o grande David Hume, os empiristas entendem que os sentidos, lembra Aristóteles, e a experiência são o que nos dão o conhecimento, diferentemente dos racionalistas, que a exemplo de Descartes, a exemplo de Blaise Pascal, a exemplo de Leibniz, vão dizer que a razão, o raciocínio, a observação, a mente é que nos dão esse conhecimento. Então, pessoal, repetindo, existem duas grandes correntes que inauguram a chamada modernidade. Se existe um conceito que você precisa, sabe, incrustar mesmo na sua mente, no seu intelecto, na sua alma, é modernidade. Mas não essa modernidade que você costuma estudar em história, de uma visão muito eurocêntrica. 1453, Constantinopla, não é bem isso. Entenda, em ciências humanas e em particular em filosofia e sociologia, quando um autor falar em modernidade, cuidado que ele não está usando os paradigmas tradicionais, étnico e eurocêntricos, tá? Essa modernidade, na verdade, estaria mais ou menos situada aí entre os séculos 16 e 17. O começo dela, tá certo? Com o empirismo, não esquece isso, e com o racionalismo. Empirismo, Francis Bacon, racionalismo, René Descartes. Então, um valoriza mais as experiências, os sentidos, e o outro valoriza demais a razão. Descartes, lembrando que é o autor de
discurso sobre o método. Para ele, a dúvida é uma condição essencial, é uma condição sine qua non para que possamos chegar ao conhecimento. E os empiristas, debochando disso, acreditam que não é suficiente, a razão não basta. Temos que encontrar pela experiência e pelos sentidos um caminho mais empírico que possa demonstrar essa verdade. Então, pessoal, temos duas grandes correntes iniciando a chamada modernidade. E essas duas mesmas correntes, no século XVIII, serão aglutinadas por um grande pensador que cai demais no Enem, pessoal. Se neste vídeo valerá a pena você ficar ele inteiro, meu Deus, por tudo que possamos compartilhar, um dos mais importantes instantes, pessoal, acredite, é este agora. Kant. Kant cai sempre no Enem. Kant é recorrente nas provas do Enem. Você junta as últimas provas do Enem e pergunta, meu Deus, quantas vezes não caiu Kant? Então, o Kant, ele é o cara que vai simplesmente chegar e juntar, não tão fácil, claro, para nós impossível talvez, mas para o Kant não. Ele vai juntar o empirismo com o racionalismo e criar um sistema filosófico que ele vai chamar de idealismo transcendental. Essa é a essência de uma grande obra do Kant, chamada Crítica da Razão Pura. Na verdade, eu comecei o Kant por esse viés, mas o ideal mesmo seria dizer que o Kant, ele é o cara do criticismo, tá? Se o Bacon criou o seu empirismo e Descartes o seu racionalismo, Kant criou o criticismo. Que as principais obras do Kant são começadas com crítica. Crítica da razão pura, da razão prática e do juízo. São 3 livros que começam com crítica. Crítica da razão pura é o mais importante livro do Kant. É quando ele vai falar para a gente, entre outras coisas, de conhecimento. Como é que você pode chegar ao conhecimento? E aí, repetindo, é quando ele vai juntar o empirismo com o racionalismo, criando aí uma nova ideia. Uma ideia que transcende a experiência e transcende a razão. Por isso que ele chama isso de idealismo transcendental, ok? Que é baseado numa forma mais estética, empírica e analítica, racional. Então, sendo prático, pessoal, para ajudar vocês nessa prova, não posso esquecer que Kant é um cara que faz uma revolução, inclusive deixando mais o objeto de lado e colocando o homem como centro das preocupações intelectuais. E a essa revolução de tirar o objeto e colocar o homem, Kant chamará de Revolução Copernicana do Conhecimento. Ok? Kant, quando escreveu, pessoal, Crítica da Razão Prática, ele pega exatamente os elementos da sua razão pura e joga agora em nossa vida prática. Poderíamos chamar essa obra agora de ética. Quando Kant trabalha ética, que ele chama de imperativo categórico, Kant diz que a ética é universal. A nossa ética é baseada na razão, no pensamento racional. Por isso que o Kant trabalha tanto, pessoal, a ideia de razão pura no seu livro 1. Nesse livro 2, entre vários que ele escreveu, mas a razão pura servirá de elemento para que na razão prática a minha conduta ética possa, além de ser racional, assemelhar-se à ação do maior número de pessoas possíveis. Mas todas estas, para Kant, baseadas em valores que surgem da razão e não da subjetividade. Mas olha, é difícil, professor, aplicar uma ideia de ética quando os valores são universais. Tudo bem que o Kant busca essa normatização universal, mas eu preciso entender que, de repente, os valores aplicados à minha pessoa
podem diferenciar dos valores aplicados a uma outra pessoa. Aí é onde entra, na mesma obra do Kant, da razão prática, a ideia de moral. Kant faz uma diferença muito clara, pessoal, entre ética e moral. Ética, imperativo categórico, e moral ele vai chamar de boa vontade. A boa vontade seria o exercício individual que o indivíduo faz, dos valores que a sociedade cria, ok? Então, pessoal, crítica da razão pura foca conhecimento, epistemologia kantiana. Razão pura, ele junta empirismo com racionalismo. Crítica da razão prática, Kant discute aí ética, o seu imperativo categórico, abre aspas, agir de tal maneira que a máxima de tua ação possa servir de princípio de lei universal, fecha aspas. E essa trilogia de críticas, Kant encerra com o seu famoso Crítica do Juízo. Observe que agora Kant não fala mais, pessoal, crítica da razão, é só crítica do juízo, ou da faculdade do juízo. Aqui Kant discute, pessoal, a questão da concepção de belo, a minha faculdade de poder analisar o belo, que no caso o Kant vai aproximar de uma questão de, meu Deus, senso artístico, gosto artístico. Para Kant, a arte é a busca pelo belo, pelo agente do belo. E esse belo para Kant aproxima-se do conceito de prazer. Então observe você que nesse sistema filosófico kantiano, que vai influenciar praticamente toda a filosofia pós-kantiana, o idealismo pós-kantiano, é o único momento das grandes críticas de Kant em que ele faz que dá uma trégua ao espírito humano, tá? Você não precisa mais estar tão focado na razão pura, na razão prática, agora nessa crítica do juízo. Então, pessoal, esse sistema filosófico que se encerra aí no século XVIII, do ponto de vista epistemológico, a partir de Bacon, a partir de Descartes, com Kant, o grande momento, eu queria encerrar acrescentando, porém, que não custa nada também lembrarmos de Maquiavel. Maquiavel entre os séculos XV e XVI, pessoal, e o seu grande pensamento político, que vai rever completamente essa relação entre ética e política. Lembrando que Aristóteles não separava praticamente uma coisa da outra. Eu tenho que ser um governante, então eu tenho que me preocupar com a ética coletiva dos meus governados. Maquiavel rompe com isso. O compromisso do governante não é com a felicidade dos outros, é com manter a ordem, a exemplo do que pensava Thomas Hobbes. O governante precisa governar com pulso forte. A propósito, Maquiavel e Hobbes têm um pensamento muito parecido, porque ambos entendem que o homem é mau, o homem tem uma essência mau. Ambos os pensadores caíram no Enem, Maquiavel e Hobbes, e não foi por poucas vezes, pessoal. E ambos são defensores de um Estado moderno, de um Estado despótico, autoritário. Lembrando que Hobbes, diferentemente de Maquiavel, também inova com a sua concepção de contrato social, onde ele diz que uma vez criado o governo, este vai acabar com a terrível guerra de todos contra todos, bellum omnia hominis, porque o estado de natureza em que viveriam os homens primitivamente era um estado de guerra de todos contra todos. Depois vem John Locke, pessoal, tentar rever esse pensamento do Hobbes, porque o Locke também é um contratualista. O Locke também entende que o Estado surgiu a partir de um contrato social. Só que o Locke entende, pessoal, que não existe essa ameaça à ordem social. Para o Locke, na verdade, é até complicado você falar em justiça, em injustiça, se não havia leis anteriores. Para o Locke, existe uma supremacia da lei e o grande papel do Estado para o Locke é garantir os nossos direitos
naturais. Porque nascemos com direitos, ius, jus, naturais. Jus, naturalismo. Então, Locke, John Locke, é um cara que no século XVII, entrando no XVIII, vai inspirar, pessoal, decisivamente o pensamento liberal. Enquanto Hobbes lança as bases de um pensamento autoritário, autocrático, centrado no Estado poderoso, moderno, Locke, por sua vez, lança as bases de um pensamento liberal, fadado a inspirar revoltas contra governos que falhem em seus papéis. E Locke também, pessoal, casca de banana, não esquece isso, é um cara que diz que temos que preservar a liberdade dos cidadãos, diferentemente dos escravos. Escravo para Locke é o cara que se nega a gerar riqueza espontaneamente, logo deve e merece ser escravo. A independência dos Estados Unidos da América no século XVIII foi diretamente influenciada pelo pensamento de John Locke. Só que você sabe que nos Estados Unidos a independência, ao final, não engendrou a libertação de escravos, tão afinada que ela estava com o pensamento de John Locke. Locke diz que o escravo ele chega a ser uma propriedade. E se existe algo sagrado no sistema filosófico do Locke, é a propriedade privada. Aí, pessoal, percebemos no mesmo século XVIII, em que morre John Locke, o surgimento de um pensador que vai fazer uma leitura diametralmente oposta a essas que Hobbes e Locke vinham trazendo, que é o suíço Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai dizer que o Estado realmente nasceu de um contrato social. O Estado realmente nasceu a partir de uma mudança radical entre o povo e o governante. Só que para Jean-Jacques Rousseau, esse novo Estado desnatura o homem. O homem perde a sua natureza primitiva, que é a liberdade. E é para garantir essa liberdade que, segundo Rousseau, o Estado deve existir. A democracia. Rousseau, se Locke defende revoltas contra governos, Rousseau é peremptoriamente defensor da democracia, da soberania popular. Rousseau, embora não possa ser chamado de um feminista, quando ele escreve Emílio ou da educação, Rousseau propõe, pessoal, um estilo de educação bem injusto para as mulheres, ao menos aos nossos olhos, de hoje em dia, para a época possivelmente não. Mas Rousseau, pessoal, é um cara que, entre outros pensamentos, vai dizer que a escravidão é uma chaga no tecido social de qualquer sociedade e a propriedade privada excessiva também é uma ferida muito, digamos assim, dolorosa, ok? Então, pessoal, dito tudo isto, podemos avançar um pouquinho agora para o século XVIII e XIX e retomar o que vínhamos falando de Kant com Hegel. Hegel é um outro divisor de águas, principalmente com a sua proposta de dialética. Pessoal, nesse instante em que o nosso tempo realmente é ouro, sugiro aos amigos que foquem quando trabalharmos Hegel, e nessa prova, pessoal, possivelmente haverá de cair Hegel, não esquece isso, ok? Hegel é um cara que entende que a história é dialética. Para Hegel, o grande foco do ser humano, na verdade, é desenvolver o seu espírito, o seu Geist, desde um nível sensível, passando por um nível mais infeliz, até um espírito absoluto, onde espírito quer dizer, para Hegel, consciência, tá? Quando Hegel escreveu a Fenomenologia do Espírito, Hegel entende que, pessoal, nós temos que, na dialética altamente otimista, altamente positiva, nos focarmos aí, pessoal, na consciência. Hegel vai ser muito questionado por um pensador que caiu no ano passado, nunca havia caído, caiu ano passado, que é Arthur Schopenhauer, o autor de O Mundo como Vontade e Representação.
Schopenhauer é o cara que traz, pessoal, a filosofia oriental com muita força para o Ocidente. Aquela questão que no ano passado caiu sobre Schopenhauer dizia exatamente que para ele temos que buscar um equilíbrio e um domínio interior, porque nossas paixões, nossas vontades nos causam sofrimento. O fato de você desejar, querer, lhe causa sofrimento. A filosofia do pessimismo de Schopenhauer vai exercer uma grande influência sobre o pensamento de Friedrich Nietzsche, que também caiu nas duas últimas edições do Enem. 2015 e 2016, Nietzsche caiu repetidas vezes. Nietzsche é o filósofo que vai trazer uma nova proposta de pensamento no Ocidente, desconstruindo todas as influências que a tradição ocidental e oriental trouxeram para nós todos. Nietzsche pede, quando fala que Deus está morto, que nós destruamos todo o nosso sistema filosófico calcado na tradição, que para ele, Nietzsche, são nihilismos, são nadas absolutos. O cristianismo, o budismo, o platonismo, a própria modernidade e o seu modelo de razão para Nietzsche, falso, muito romântico. Temos que criar os nossos próprios valores, temos que nos transvalorar. Para Nietzsche não se vive sem valores, mas que sejam valores que o próprio indivíduo crie. Nietzsche, então, pessoal, morrerá ali por volta de 1900, tá? Muito mal interpretado pelo Terceiro Reich, pelo nazismo alemão, que vai então fazer uma leitura muito distorcida. Se fôssemos falar hoje em dia, diríamos o Terceiro Reich fez uma pós-verdade com o pensamento de Nietzsche. E pessoal, todo o século XX que se abre, então, depois de Nietzsche, a partir de pensadores como, anotem, tá? Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, e a sua proposta de tratados lógico-filosóficos. A ideia de que nós podemos criar um sistema absoluto da linguagem. Embora Wittgenstein revise tudo isso com o seu futuro livro Investigações Filosóficas. Um livro póstumo que vai dizer que, na verdade, não, meu Deus, não existe um sistema, mas existem linguagens. Wittgenstein vai lançar as bases do que futuramente será chamado de positivismo lógico, tá? Que terá, entre outros nomes, Karl Popper. Aquela galera que tenta entender a filosofia numa união entre lógica e linguagem. Século XX ainda, pessoal, não custa nada lembrarmos de Escola de Frankfurt, pegando nomes como Adorno, Horkheim, Marcuse e Walter Benjamin. Conceitos como indústria cultural, meios de comunicação de massa, sociedade industrial e reprodutibilidade técnica. A Escola de Frankfurt, pessoal, então, profundamente influenciada por Nietzsche, por Marx, tá? Que vamos falar ainda numa outra videoaula, tá? De sociologia, mas Marx é importantíssimo também, pessoal. E, bem, essa Escola de Frankfurt vai abrir no que nos anos 50 em diante podemos chamar, pessoal, então, de pós-modernidade. Pegando carona aí no pensamento de Jean-Paul Sartre e um existencialismo que ele pega muito fortemente de Kierkegaard e Martin Heidegger. Esse existencialismo influenciará demais os chamados pós-modernos, a exemplo de Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze e outros tantos. Pós-modernos seriam, por assim dizer, aqueles pensadores todos que vão lançar uma descrença fundamental, essencial, naquilo que a modernidade nos havia lançado como verdade. Tá? Quando Jean-Paul Sartre e sua companheira Simone de Beauvoir consagram máximas como a existência precede a essência, Jean-Paul Sartre, e a mulher não nasce mulher, mulher torna-se mulher,
são duas grandes evidências, pessoal, de que nós temos aí uma nova era na filosofia, que é uma era mais libertária, mas que, enfim, encerramos aqui, porque, de qualquer forma, pessoal, acreditamos que o que poderíamos lembrar de mais importante, lembramos. E o mais importante, ao fim de tudo, é a certeza de que você é um campeão e essa vaga é sua e vai dar certo. Ok, pessoal? Forte abraço.